Olá, querido aluno que vai fazer Secretaria de Educação, que está fazendo o meu curso. A gente vai aproveitar o dia de hoje, vamos lá, cada dia é um dia para aprender alguma coisa, né? E a gente vai fazer o recolhimento de alguns probleminhas comuns. Isso costumeiramente eu faço, você vai ver que semanalmente eu estou postando vídeos. Esta semana eu já postei, estou postando mais esse. Terça-feira a gente faz postagens ao vivo para você poder interagir também. Legal, eu aviso antecipadamente, mando mensagem para você. Mas eu quero dividir os problemas comuns. Então, eu vou pegar alguns problemas que nós encontramos no Classroom, de candidatos que fizeram alguns erros normais ali, a gente vê erros de pontuação, erros de concordância, mas é importante dividir com vocês, para vocês saberem quais são esses erros comuns, para que a gente possa corrigir. O nosso objetivo aqui é conseguir uma nota de classificação bem alta, quer dizer, nos aproximarmos o mais possível daquele grupo da elite. É isso. E para isso, a gente precisa depurar a nossa linguagem, melhorar uma série de elementos na nossa construção frasal. Lembrando a vocês que toda a produção textual nunca é satisfatória, nunca ela é ótima, linda, maravilhosa. É sempre bom, sempre pertinente a gente buscar melhorar. Ou seja, não existe um texto acabado e pronto, né? O texto sempre pode ser melhorado. Então é isso que a gente vai fazer. Então, você que adquiriu o curso e que tem duas redações para fazer no primeiro Classroom, essas duas redações do primeiro Classroom, eles dão conta de uma situação problema, é o famoso estudo de caso. Se você quiser mais duas propostas, é um novo Classroom, você pode entrar em contato comigo, ou então você vai ver lá na própria plataforma da Eduz o complemento de mais duas redações para fazer. Mas aí não é um estudo de caso, legal? Eu tenho outras propostas com um nível de dificuldade um pouquinho maior, a gente vai esticando o nível de dificuldade, legal? Muito legal você interagir, fazer perguntas. No próprio Classroom, você pode interagir, porque eu recebo no meu e-mail as suas perguntas e as suas questões. É uma forma de a gente aproximar, para eu saber como é que esse material está chegando a você, os problemas que você está sentindo, para a gente poder compartilhar com a nossa comunidade aqui. Beleza? Então vamos lá. Algumas coisinhas importantes que a gente já chegou aqui, algumas conclusões também. Nós estamos tratando de temas que estão dentro dos conhecimentos gerais, lembrando a vocês que são duas discursivas, tem gente que ainda não se tocou nisso, né? São duas discursivas, 15 linhas para cada uma, portanto 30 linhas, você tem pouco mais de uma hora para fazer essas 30 linhas, por isso que a gente tem que saber o que fazer, por isso que a gente precisa treinar, e a gente saber, só pode conseguir fazer dentro desse horário se a gente tiver técnica. Legal, isso facilita bastante, tá bom? Então, o que a gente observa é que são 15 linhas para conhecimentos gerais, 15 linhas para estudos específicos, sendo que as duas juntas valem 10 pontos, portanto, específico vale 7 pontos, 70% da nota, da discursiva, e 30% da nota, 3 pontos, a questão geral. O que a gente tem discutido com os alunos aqui, e isso é bem importante, vários alunos têm trocado ideias comigo a esse respeito, é que há muita coisa em comum entre o conhecimento geral e específico, ou seja, os temas, eles vão, na verdade, os temas vão se repetindo, os assuntos vão se repetindo. Então aqui a gente pode fazer uma aposta, que a grande diferença que haverá entre a discursiva do específico e o do geral é o fato de que, na específica, a solução ela pode ser específica para a sua área. Isso sim seria uma boa forma de privilegiar a especificidade. Mas a estrutura é a mesma. E nós já aprendemos que aqui temos que ter a parte de conhecimento técnico e prática com a solução detalhada. São duas coisas fundamentais. O que a gente observa nas redações que vocês produziram é que praticamente todo mundo aprendeu a interpretar a proposta, que é o primeiro grande passo. Você observa que a produção textual é assim, a gente vai degrau por degrau, legal? Então, o primeiro grande passo é o item número 1 da correção. A gente tem que estar atento, são 4 itens e você está recebendo nota para os 4 itens, você tem que entender essa nota, essa é a minha briga, legal? Então, olha só, dentro da correção do edital, está lá claramente, 3 pontinhos em 10 vale a adequação à proposta. Eu já expliquei a vocês que muitos desses zilhões e zilhões de candidatos que vão fazer de qualquer maneira essa prova já vão cair nesse primeiro item, porque o valor dele é muito alto. E o nosso objetivo aqui são os 3 pontinhos ali. Então, olha a sua redação, você precisa ter 3 pontos de adequação à proposta. Significa dizer que você compreendeu a proposta, viu todos os elementos que estão solicitados, interpretou corretamente, com todas as palavras-chave que estão na proposta, e pôs no seu texto.
Legal? Então, se aparece diversidade, você tem que falar diversidade. Se aparece currículo base, tem que falar em currículo base. Tem que trazer no seu texto, tem que abordar essas expressões que são expressões-chave. A qualidade disso vai ser justamente analisada no terceiro item, que é o conhecimento técnico. Então, primeira parte, conhecimento técnico. Segunda parte, a solução. A primeira parte, conhecimento técnico, tem que conversar com os documentos. 2,5 pontos. Solução. Tem que ser uma solução detalhada. Se for, olha bem, cuidado. Se for um estudo de caso, ela tem que ser uma solução voltada para aquele caso específico. Né? Tem que tratar do caso específico, se for um estudo de caso. Vale mais 2,5 pontos. Então, se você conseguir fazer uma solução detalhada, 2,5 pontos. Se você mostrar conhecimento técnico, 2,5 pontos. É muito simples esse caminho, legal? E por último, a parafernália da gramática, coesão, gramática, vocabulário, e aí vale 2 pontinhos, legal? Então, vamos dar uma perpassada para ver. Outra coisa importante, antes que eu me esqueça, lembrando de novo, que se você vai fazer 2 cargos, tudo isso é vezes 2, né? Porque você vai ter que produzir 60 linhas, né? Ou seja, 4 discursivas, é isso. Por isso que tem que treinar. Legal? Beleza, bem entendido isso? Então, vamos lá. Se é assim, vamos tocar o nosso barco agora aqui, e eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas relativas, então, ao que eu tenho observado. Então, nós vamos compartilhar os probleminhas comuns aqui, porque eu sei que é o problema da maior parte dos candidatos. Então, presta atenção no tio, porque a gente vai afinar a coisa. Você tá ligado aí? Olha só. Um dos problemas gramaticais, eu vou concentrar, eu vou fazer um mix aqui, presta atenção, estou fazendo um mix, tá? Eu vou trazer algumas construções, é coisa rápida, mas muito didática, tem que ser funcional para você não perder seu tempo. Então vamos lá. Primeiro, um dos problemas gramaticais, e a gramática vale 2 pontinhos, você pode perder 1 ponto ali, esse ponto pode ser precioso. Se você perder meio ponto, esse meio ponto é preciosíssimo. Então, a luta é para não perder pontos. É a questão da pontuação. Então vamos fazer um acordo. Todo mundo está errando pontuação. Sim, todo mundo está errando pontuação. Botando vírgula onde não deve, ou seja, botando vírgula na respiração. Se o cidadão aí tiver com soluço, vai ficar enfiando vírgula em tudo que é lugar. Não dá para ser, né, meu queridão? Por favor. Então, o problema da vírgula exige sintaxe. Por isso que eu tenho brigado com vocês sempre, que sintaxe é a base da coisa. Qual é a dificuldade do candidato na pontuação? É a sintaxe. Então, o estudo de língua portuguesa começa pela sintaxe, saber onde está o sujeito, o verbo, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Isso é fundamental, legal? Professor, ruim nisso. Olha, eu tenho um curso completo com mais de 50 aulas e você paga R$ 29,90, assinatura mensal, você paga R$ 29,90 por mês e você tem direito a assistir toda aquela parafernália de mais de 50 aulas. Professora, eu estou errando pontuação. Vai lá e entra na aula de pontuação, deve ser aula 34, 35. Legal? Prof, eu estou interessado, quero dar uma olhada nesse curso, R$ 29,90, você entrar na plataforma de Eduz, você vai ter lá, ou então fala comigo, manda o WhatsApp aqui, que a gente conversa, estamos aqui para isso, eu estou com o meu WhatsApp sempre aberto, gente, tá? Então vamos lá, vem comigo, olha só. Já o português se responsabilizaria pela roteirização, aqui é a solução, o aluno está dando solução, né? Então ele está enumerando, era interdisciplinar, ele está enumerando as áreas de conhecimento, as disciplinas, né? E aí ele fala com o português, aí se responsabilizaria, olha só, você tem aqui o verbo responsabilizar, né? E aí o candidato deu uma paradinha, já o português, ele deu uma paradinha, você viu que ele deu uma paradinha? Já o português, descansou e enfiou a vírgula heroicamente, muito tranquilamente, sem nenhuma dúvida, legal? Logo na sequência veio o verbo. Ora, se eu perguntar para esse verbo onde está o sujeito, você lembra qual é a perguntinha que a gente faz? Quem é que, sempre assim, coloca o verbo no singular, quem é que se responsabilizaria pela roteirização? O português é que se responsabilizaria. Ora, esse candidato simplesmente colocou a vírgula separando dois entes que são intimamente ligados e interdependentes. É uma parelha, eles vivem esse casamento cheio, como todo casamento, cheio de conflitos, legal? Mas é um casamento e eu não posso separar essa parelha. Então, jamais se separa sujeito de verbo por meio de vírgula, mesmo que exista a pausa, o que significa dizer que nem toda pausa é vírgula. Portanto, se você continuar respirando e botando vírgula, você vai cometer erros de pontuação. Esse é o problema. Então, a pontuação em língua portuguesa obedece a sintaxe. Então, professor, mas estou no dia da prova e eu não estou pensando nessas coisas, você acha que eu estou pensando? Por isso que você vai fazer essa hipercorreção. Depois, quando o seu rascunho dormiu, descansou 1 horinha, você fez o rascunho, deixa ele descansar, volta para passar limpo, aí sim que você vai examinar isso. Legal? Então você colocou a vírgula, logo depois vem o verbo, opa, sinal amarelo, pergunta para esse verbo onde está o sujeito.
Por quê? Porque é muito provável que você esteja cometendo esse erro. Ora, se você fizer isso, o que você está mostrando para o avaliador? Que você não conhece nada de pontuação. Está botando a pontuação pelo orelhão, orelhão, orelhão. Deu a pausa, bruft. Legal? Acompanha aqui esse candidato aqui, ó. De acordo com... Segue o baile, tá? Então, essa, sujeito, verbo. Agora vamos pegar outro exemplo. De acordo com o currículo base, o território catarinense, legal, o cara já sai na redação chutando o currículo base, já resolve isso. Tá lá currículo base na proposta, já traz, sem arengas e delongas, já começa, de acordo com o currículo base, o território catarinense, perfeito, vírgula, correta, vírgula. A diversidade, opa, vai dar o conceito de diversidade, bacana, presente nos sujeitos de sociedade aí você tem um verbo, queridão. O que é? O verbo ser, ó. Quem é que é princípio formativo? A diversidade presente nos sujeitos e sociedade. Logo, o que você fez ali? Colocou a vírgula antes do verbo. Mesmo problema. Ou seja, vírgula, e tem acontecido muita vírgula antes do verbo de ligação. Ou seja, não se identifica que antes desse aí vem o sujeito. Legal? Mas tem uma pausa. Claro que tem lá a diversidade presente nos sujeitos e sociedade. Tem uma pausa porque esse sujeitão ficou enorme. É um sujeito grande. Depois do sujeitão desses aí, ó, é claro que o cidadão dá uma paradinha para descansar. E aí vai botar essa vírgula com convicção. Erro, sujeito, verbo. Então, vai botar vírgula, depois vem o verbo. Você precisa ter esse cuidado. Você está ligado nisso? Vamos ver a reescritura disso aqui. Haveria uma outra forma de você escrever, seria tirar o presente nos sujeitos da sociedade do sujeito. De que maneira? Colocando entre vírgulas e deixar só a diversidade como sujeito. Então ficaria assim, a diversidade, vírgula, presente nos sujeitos de sociedade, vírgula, esse presente no sujeito de sociedade não faria parte do sujeito, portanto, ele teria que ficar isolado entre vírgulas. Então, a outra possibilidade era colocar isso entre vírgulas. Legal? Vou colocar uma vírgula antes de presente e depois na sociedade. Beleza? Mas eu vou continuar. Ó, que bom que fala em princípio formativo. Quem já estudou comigo viu que nós estamos usando palavras do campo semântico dos documentos para que esse avaliador perceba que você leu os documentos. Então, princípio formativo está em tudo que é documento. Dentro da educação, eu não diria dentro da educação, vamos melhorar. Lembra que a nossa luta aqui pela concisão é enxugar o texto, não é dentro da educação, na educação, basta dizer isso, né? Ó, é o princípio formativo na educação. Já na base nacional comum curricular, vírgula, ok, ó. O tema não só perpassa, quem é que perpassa? O tema, sujeito, não só perpassa todo o documento, mas também está nas competências gerais. Olha que bonitinho agora. Agora traz também, além do currículo base, traz o BNCC e vai trazer duas características, né? Perpassa o documento e está nas competências gerais. Tá bom, está assinalando que sabe, que leu as competências gerais. Usou uma ferramenta de coesão textual, que é o não só, mas também, que está somando. Olha que bonitinho isso aqui, coesão. Isso é bem importante, é uma construção sintática superior. Só quem tira 9, 8,5 faz esse tipo de construção, ó. O tema não só perpassa todo o documento, mas também está nas competências gerais. Está somando duas coisas, o fato de perpassar o documento e estar nas competências gerais. Mas é uma construção não só, mas também sofisticada, e você viu que a vírgula vem antes do mas também, e apenas e tão somente. Outra coisa, perpassar, bom verbo para ser empregado, nível vocabulário. Então você percebe que esse candidato tem um nível vocabulário acima da média, tem construções coesivas, como não só, mas também sofisticadas, típicas do candidato acima da média, 8,5, 9, 9,5, por aí vai. Legal, é assim que a gente faz a leitura como avaliador. Você entendeu isso? Mais uma, olha como a gente pode enriquecer a nossa troca aqui, né? Mais uma observação, olha lá. Agora eu vou falar de um outro negócio chamado paralelismo, que são expressões paralelas que precisam ter o mesmo tratamento. Quando eu digo, ainda usando esse mesmo, olha como é rico, a gente pode ficar discutindo, né? A diversidade presente nos sujeitos e sociedade, ó, é presente nos sujeitos e na sociedade, presente em alguma coisa e em outra coisa. Eu tenho de usar a mesma estrutura. Se eu usei a preposição em, nos sujeitos, em mais outros, eu tenho que usar na sociedade, em mais a, na sociedade. Ou seja, sujeitos e sociedade têm a mesma função sintática, são coordenados entre si. Diz o paralelismo, se eles são coordenados entre si, eles precisam ter o mesmo tratamento. Prof, vão me descontar se eu não colocar o na frente de sociedade? Bom, pode descontar, depende do avaliador. Qual é a nossa lógica aqui? É evitar o dano, né? Ou seja, a gente trabalha sempre na pior possibilidade.
Todas as bancas descontam erros de paralelismo como esse? Não. Tem, por exemplo, o Enem releva isso. Legal? Mas eu estou aqui para mostrar para vocês como é. Então a gente tem que aproveitar isso, tá? Beleza? Vamos lá, agora, essa aqui bem comum também, cara. Fica ligado, porque isso aqui é importante para você. Você vai usar em algum momento enumerar coisas, né? Então esse candidato falou em cor, raça, etnia, orientação sexual e outras características. Ele está enumerando. A gente pode falar também em exemplificação. Mas está faltando para esse candidato a ferramenta linguística, apesar, quando ele quer enumerar, ele não sabe como fazer isso. Ele tem a ideia, mas a coisa não se realiza na ferramenta linguística. Então, são duas coisas separadas. Por que muitas vezes você diz assim, eu tenho a ideia, mas não consigo escrever? Está faltando ferramenta, né? Ou seja, a passagem daqui para a cabecinha, para a ponta do dedo, a coisa se perde. Então, isso nós estamos falando de ferramenta de linguagem. Né? Então, escrever pressupõe, primeiro, a ideia. Sem ideia, ninguém escreve. Senão escreve coisa vazia. Legal? Eu tenho que ter a ideia. Mas a ideia tem que ser acompanhada no segundo momento, que é a ferramenta da linguagem. É assim que funciona a produção textual. Então, qual é o problema aqui? O candidato sabe que ele quer enumerar, mas ele não tem a ferramenta. Então, presta atenção agora. A diversidade são as diferenças presentes nos indivíduos, né? Ele falou a diversidade são doeu seu ouvido? Não, esse som está concordando com diferenças, né? É um caso de concordância aceito com o verbo de ligação, que é o verbo ser, ó, são. Olha como a gente usa esse verbo aqui. Legal? São. A gente usa o tempo todo. Então, eu posso sofisticar. Você lembra que eu disse que no começo desse vídeo que não existe texto pronto e acabado, a gente pode melhorar? Pois é, quando a gente repete muito esse verbo ser, e vocês vão ver que ele vai se repetir, isso é muito comum na oralidade, né? Então, para a gente sofisticar o texto, a gente pode mudar um pouquinho, né? Revela-se, mostra-se, trata-se de... São outras construções simétricas, né? Idênticas semanticamente, ou quase, muito parecidas com o verbo ser, e que mostram variabilidade linguística. Então, é mais saudável, né? A diversidade revela-se como as diferenças, né? Mostra-se como diferenças, por exemplo, tá? Beleza. A diversidade são as diferenças. Então, eu posso fazer a concordância com diferenças? Eu posso. Não importa se tá, as diferenças são a diversidade, ou a diversidade são as diferenças, né? Esse verbo vai fazer a concordância com o plural, por quê? Porque o verbo ser procura o plural, né? Se uma das duas for plural, concorda com uma das duas, então está correta a concordância. Então, são as diferenças presentes dos indivíduos. Agora ele vai enumerar essas diferenças para mostrar que ele leu o documento. Legal, hein? Agora, cor, raça, acho que cor não, né, gente? É raça, né? Tira essa cor já é raça. Mas, enfim, cor, raça, etnia, orientação sexual e outras características. Ele usou o como. Vamos fazer alguns acordos. Primeiro, se você usar o como, você não usa pontuação nenhuma. Então, nesse caso, nem haveria vírgula antes, nem muito menos os 2 pontos depois. É só o como. Beleza? Se você quiser usar a expressão por exemplo, que tem o mesmo valor do como, o mesmo valor semântico, você vai usar, por exemplo, sempre entre vírgulas. Nunca vai botar por exemplo em 2 pontos, ou por exemplo em um novo período. Por exemplo, fica entre vírgulas. Então, eu posso usar tanto o como quanto o por exemplo, porque eles têm a mesma função. A diferença apenas é a pontuação. Legal? Bem entendido isso? Então, eu não vou usar como, por exemplo, porque são redundantes, é subir para cima, descer para baixo, certeza absoluta, todo mundo fala, né? Certeza absoluta, toda certeza absoluta, senão não é certeza. A amostra ganhar grátis, se ganhar só pode ser grátis, coisas desse nível, legal? Então, o como, por exemplo. Então, isso é uma forma. Agora, a outra forma, se ele quiser enumerar, se ele quiser usar 2 pontos, aí a gente vai usar o que a gente chama de aposto enumerativo. Então eu tenho que fazer uma frase completa e depois vem os 2 pontos. Então a diversidade são estas diferenças presentes nos indivíduos. Estas. O que é esta? Vai dizer depois. Legal, né? Assim, você já viram essa aula aí, né? Então, estas diferenças presentes dos indivíduos, a catáfora, né? Vai dizer depois. Botei 2 pontos. E agora, deixa eu ver como a frase ficou redonda. A diversidade são estas diferenças presentes dos indivíduos. 2 pontos. Cor, raça, blá, blá. Aí tirei a cor. Raça, etnia, orientação sexual, blá, blá, blá. Beleza? A outra construção mais comum é os desafios para realizar essa proposta são, e aí vem o são de novo, e o cara não sucumbe à tentação e bota 2 pontos depois do são. Depois do são não tem nada. Então, se você vai usar o são, vai direto. Os desafios para realizar essa proposta são enumera. Né? Ou então, vamos fazer uma frase completa. Vários são os desafios para realizar essa proposta. 2 pontos.
Aí você vai enumerar quais são os desafios aposto enumerativo. Beleza? Legal? Aprendemos a ferramenta? Agora vamos lá. Um terceiro caso também que me chamou a atenção, que é esse tipo de construção muito comum nesse tipo de texto, que são as discursivas em prova de concurso público, que é o percebe-se que, nota-se que, percebe-se que. É muito comum usar isso, né? Na redação do Enem, então, é uma mania nacional. Cada parágrafo o candidatinho coloca lá, percebe-se que, nota-se que, é importante observar-se que, faz um charmezinho lá, é relevante observar que, né? São expressões muito comuns na argumentação. Não nisso que vocês vão fazer, que é uma expositiva, tá legal? Mas tanto que pode tirar isso aí, tá? Isso é para nada. Mas vamos usar, tá? Se quer usar, é o seguinte, não tem pontuação nenhuma. Com isso, vírgula, percebe-se que no ambiente escolar essas diferenças. Não tem, percebe-se, vírgula, que, ó, percebe, o cara tá com soluço. Tá com soluço? Tá com soluço, minha querida. Ó, percebe, ou então coloca, ou tem a vírgula antes do que, ou tem depois do que, né? Percebe-se que. Aí o cara coloca uma vírgula, né? Então, não tem vírgula, nem antes nem depois, por causa desse percebe-se que. Essa expressão nota-se que, percebe-se que, ela não é virgular. Beleza? Então, vou insistir nisso, porque isso é um erro comum aí. Legal? Bom, não posso deixar de falar do gerundismo, que é algo que eu sempre bato nas minhas aulas. Quem assiste às minhas aulas presenciais já notou isso, né? Vamos lá, gerundismo, olha só. É um problema o gerundismo? Nesse caso aqui, sim, porque não existe o que nós chamamos de... Não existe, né? Existe, mas não pode. A questão de uma oração de gerúndio, um período de gerúndio isolado. É o gerúndio isolado. Eu posso usar o gerúndio? Pode, mas não abuso. Usa uma vez, ok? Bom, o problema é usar o gerúndio isolado. O gerúndio, ele não tem força para construir um período. Coitadinho, é fraquinho, tá? O gerúndio é um pobrezinho, pobre coitado que precisa de apoio de outra coisa. Então, sozinho, ele não constrói casinhas, né? Ele não constrói períodos, legal? Então, vamos lá. Logo, elemento de coesão, legal, vírgula. A escola é um espaço que deve gerar empatia, cooperação entre os agentes envolvidos na escola. Olha aí, repetição da escola, depois eu falo sobre isso. Ponto. Agora vai de novo. Criando, assim, um ambiente harmonioso. Ó, isso aqui é a conclusão do candidato. Eu tenho encontrado vários textos em que o candidato ele quer finalizar a frase, quer botar uma frasezinha de efeito, que é bonitinho, tá na internet, todo mundo tá botando frasezinha de efeito para terminar a redação, e ele bota esse gerúndio isolado. No final, perdendo ponto no final. E quase sempre esse gerúndio seguido do assim, ó. É curioso, tá? Então, em primeiro lugar, esse assim tem que ficar entre vírgulas. Em segundo lugar, esse criando não pode ser ponto porque é um gerúndio. Então, se você quiser insistir no gerúndio, teria que ser uma vírgula. Ou então você tira o tal do raio do gerúndio, porque o gerúndio sozinho ali, ó, criando assim um ambiente harmonioso, não constrói esse período. A mesma coisa vai acontecer no exemplo de baixo. Olha lá, dessa maneira haverá integração entre os alunos. Ai, que bonitinho. Ponto. Promovendo assim o que diz o currículo básico. Agora ele botou uma vírgula antes do assim, e não depois. Né? E botou de novo ponto antes do promovendo, que é o gerúndio. Então, qual seria a solução? Isso cria um assim, se vai usar o assim deslocado, entre vírgulas, ou começa com assim, vírgula, isso cria um ambiente escolar. Legal? Então, começou o período com assim, vírgula, depois do assim. Se o assim você tirar do lugar, ele vai ficar entre vírgulas. Então, isso cria, vírgula, assim, vírgula, um ambiente harmonioso. Entendesse? A mesma coisa de baixo lá, ó. Promovendo assim haverá a promoção, né? Ou já usou o verbo haver, os outros verbos, ocorrerá a promoção do que diz o currículo base. Né? Mas não pode usar esse promovendo da maneira como está. Então você viu que o cara, no finalzinho, ele vai ter 2 errinhos de gramática, né? 2 erros de gramática. E é isso que a gente tem que evitar. Anotado? Belezura? Tá. Vamos seguir o baile. Agora, para a gente fechar, galera, olha só. Essa construção eu encontro com muita regularidade nesse tipo de texto. Né? O verbo fazer seguido da palavra necessárias. Né? Aqui é um caso de concordância verbal, gente. Olha só. Deixa eu ensinar isso aqui para vocês. Olha só. Você está vendo que esse verbo fazer ele foi acompanhado desse pronomezinho aí, que é o pronomezinho oblíquo ser. Quando isso acontecer, o sujeitinho vem depois, é a palavrinha que vem depois. Então, no caso necessárias, fazem-se necessárias as mudanças. Né? Aqui faltou um substantivo, fazem-se necessárias as mudanças. Né?
Então, concorda com esse consequente. Não é faz-se necessárias as mudanças, e sim, fazem-se necessárias essas mudanças, ou seja, as mudanças são necessárias. Isso é aquele caso clássico do alugam-se casas, concorda com casas que está no plural. Vendem-se prédios, consertam-se sapatos. Né? Sapatos são consertados. Então, quando você tiver esse pronomezinho C coladinho nesse verbo, essa palavrinha que vier depois, o substantivo que vier depois, é que vai ser o sujeito, você tem que concordar com ele. Se são sapatos, consertam-se sapatos. Se é sapato, conserta-se sapato. Legal? Então, isso vai acontecer nesse tipo de texto com o verbo fazer nessa construção aí. Legal? Bem entendido? Muito bem. Legal. Então, olha só, gente. Vamos lá. Visto os probleminhas em comum, vocês anotaram esses probleminhas em comum, é importante treinar. Vocês estão observando a importância do treinamento. Fica consciente que se a gente conseguir treinar, então tem que produzir textos. E agora, especialmente como estamos nos aproximando, já entramos no mês da prova, né? É muito legal treinar vários tipos de textos e treinar vários tipos de temas, né? Para a gente dar conta dos temas possíveis e fechar esses temas, porque você tem 5, 6 temas que são mais ou menos os temas contados para cair. Né? Esses assuntos globais são caixinhas, né? Que você tem de estudar de acordo com as caixinhas. Então, universalização do ensino, ensino integral, legal? Diversidade, educação especial. Você duvida que esses sejam os temas que vão cair? São. Então, você tem que olhar os documentos e ver o que esses documentos falam a respeito dessas caixas grandes, abrir as caixinhas e relacionar as palavras-chave, ou seja, o campo semântico dessas caixinhas, para você poder estudar, tendo, por exemplo, os conceitos mais ou menos firmados, o que é universalização, o que os documentos falam a respeito da educação especial, como tem que ser o tratamento feito nisso. Então, é fechar essa possibilidade. Por quê? Porque isso vai deixar você mais confiante para enfrentar essa prova, que é o meu principal objetivo, tá? Trazer confiança para você. Muita gente está muito tempo sem fazer. Tanto é verdade que ainda tem muita gente que se inscreveu no curso e ainda não escreveu a sua redação, e nós estamos no dia... Hoje é 1º de setembro, meu querido. Você está esperando o quê? O prof está ansioso para ver o seu texto. Tamo junto? Vamos lá?